Justiça feita! Olá, pessoal! Mais um podcast do Professor das Obras. Eu sou o engenheiro Hugo Cruz e hoje nós vamos falar a respeito de uso capião. É capião ou capial? Capião. Capião. Nem campeão, nem capial. Uso capião. É porque eu lembro de lote e aí dá uma vontade de falar capim. Uso capim. Capião, então. Uso capião. E para isso, o engenheiro Hugo Cruz, o professor das obras, trouxe aqui hoje o Fábio Fonseca. O Fábio Fonseca, ele é tabelião substituto. Tabelião substituto, por que não é o titular? É porque eu não fui investido no cargo através de concurso público, né? Eu fui chamado para trabalhar através de uma titular, né? Ela que passou em concurso. E ela me chamou pra trabalhar com ela e eu sou o imediato dela, entendeu? Entendi. Então, o titular é tipo o Neymar que fala assim, vem aqui jogar no meu time aqui, eu quero que você seja o meu reserva, é isso? Isso. Ah, Isso entendi. aí. Então, você é um cara também bem requisitado, pelo jeito. Então. Não tanto quanto o Neymar, né? Mas... Mas gostaria. Seria bom. O Fábio, ele é formado em Direito, né? Bacharel em Direito. E precisa ser? É recomendável que seja, entendeu? Porque é um cargo técnico, né? Porque o tabelião substituto, o substituto em si, sendo tabelionato ou oficial de registro, o substituto desse cargo, ele requer bastante conhecimento técnico, entendeu? Porque ele substitui, né? Ele responde pela serventia na ausência da titular, entendeu? Uhum. Então, se a titular é obrigatório ser bacharel em Direito. Então, se ela estar ausente, tem que ter uma pessoa capacitada para que responda pela serventia no lugar dela, entendeu? Então, é recomendado, sim, que seja bacharel em Direito. Então, a única diferença sua e dela é que você não tem o concurso, mas você sabe fazer exatamente tudo que ela sabe fazer. Sim, sim. Muito legal. Bom, e hoje a gente vai falar, então, sobre uso capião, né? E, assim, tem várias dúvidas a respeito do uso capião. Mas para a gente começar a formular essas dúvidas, primeiro eu gostaria que você explicasse. A pessoa adquiriu um imóvel de alguma forma, mansa e pacífica, né, de boa fé, e ela por algum motivo deseja, né, que tenha a sua matrícula, o seu imóvel registrado no cartório e que ela seja o titular desse registro, ou seja a dona perante o cartório, perante terceiros desse imóvel no oficial de registro. Então, o uso capião é uma forma, né, um procedimento que se adota para que a gente alcance esse resultado final. Tá, então é uma forma de se regularizar como o proprietário daquele imóvel. Como o proprietário daquele imóvel, exatamente. Tá, a forma tradicional de se regularizar como proprietário do imóvel é quando você compra um imóvel, você já faz a transferência. Então, ali na matrícula do imóvel, você faz um registro de que você é um novo proprietário. Isso. A forma mais tradicional é a compra e venda, né? Doação, inventário e partilha. Enfim, através de escritura pública, né? Que você passa uma escritura pública na hora e leva essa escritura a registro. Então, que você faça uma compra através de Caixa Econômica, pelos órgãos bancários, né? Instituições bancárias. E nisso você consegue levar também ao registro. Então, essa é a forma mais usual. Existem outras formas de regularização e o uso capião é uma delas, a adjudicação compulsória, que é bem parecido, né? Mas agora, recentemente, há a possibilidade de fazer a adjudicação compulsória também em cartório, né? Às vezes carece um pouco de regulamentação, porque é algo muito novo, mas o uso capião é uma modalidade segura, tá? E muito eficaz de se alcançar esse resultado, como você alcança numa compra e venda, numa doação, por exemplo. Tá. E quais são as principais situações assim, que se encaixa o uso capião? Quando geralmente acontece lá no cartório, por exemplo? Geralmente é quem tem o famoso contrato de gaveta, né? Pessoal, eu tenho um contrato de gaveta, gostaria de ter a minha escritura pública, então dali eu começo a fazer já uma triagem, né, da situação do usuário. Olha, você tem um contrato de gaveta, fulano vendeu para você. Fulano tá vivo? Ah, tá. Ou então não tá. Ou então não tenho
mais contato com ele, né? Vale ressaltar que você só vai usar o uso capião em último caso, se tiver formas de regularização desse imóvel que não seja pelo uso capião, você tem que usar essa outra forma, entendeu? Se eu conseguir fazer um inventário, uma posterior compra e venda, até que se chegue na pessoa, no usuário que me procurou, eu tenho que aplicar esses procedimentos primeiro. Agora, se não houver como, eu posso aplicar o uso capião. Então, eu vou fazendo mais ou menos a triagem, fazendo umas perguntas de praxe, vou observando o tempo que ele está lá, quanto tempo ele adquiriu, de que forma que ele adquiriu, ele paga os impostos de lá, ele age como dono, né? Ele tem o animus dominus desse imóvel. E vou dentro dessa seara, vou montando, né, de forma jurídica a possibilidade dele conseguir solicitar o uso capião ou não. Tá. Você comentou que geralmente o uso capião está atrelado ali a pessoas que compraram um imóvel através de um contrato de gaveta, que nada mais é do que um contrato ali que ela fez diretamente com a pessoa que era o proprietário daquele imóvel, e aquele contrato literalmente fica guardado, né? Por isso um contrato de gaveta. Só que assim, não sei se é porque eu moro numa cidade grande, isso está acontecendo com muito menos frequência. Uhum. É muito mais difícil hoje você comprar um imóvel através de um contrato de gaveta, né? Isso era muito comum no passado. Por esse motivo, você acha que o uso capião ele está diretamente relacionado a imóveis que foram transferidos lá atrás e a tendência é acabar o uso capião? Não acredito que seja isso. Acredito que talvez a gente não tenha muito conhecimento, não chegue muito ao nosso conhecimento que estejam passando alguns imóveis através de contrato de gaveta, tá? Porque talvez dentro da nossa bolha a gente não enxergue muito isso, né? Mas isso é mais comum do que se imagina, tá? Uhum. Às vezes por uma economia, no momento que a pessoa não quer fazer a regularização do imóvel naquele momento, não quer fazer a transferência, acaba se amarrando no contrato e aquilo vai se perpetuando, vai ficando ad eterno até passar para outra pessoa, entendeu? Às vezes a pessoa tem um terreno grande, aí constrói uma coisa, vai fazendo puxadinho aqui, outra ali, vende para uma pessoa, a pessoa mesmo fraciona aquilo ao seu modo e vende, e a gente também não fica sabendo, e talvez esse imóvel que está sendo fracionado de forma irregular tem uma matrícula, a pessoa pode ser até titular, mas acabou vendendo para uma outra pessoa. Então é muito comum, entendeu? É muito comum. E tem áreas, por exemplo, que hoje não tem matrícula, entendeu? Existem áreas que não tem matrícula. Isso é bem comum de acontecer também. A gente não tem como saber exatamente... me dê o exemplo de uma área que não tem matrícula. Não, é só no caso concreto mesmo que a gente vai tentando buscar a origem dessa área e a gente não consegue, ou seja, é uma área vaga, entendeu? Uma área, como seria uma área fantasma, por exemplo, né, do ponto de vista de registro, e a gente não consegue o registro dela, e o uso capião ela vai acabar trazendo uma matrícula para ela. Agora, o uso capião, ela juridicamente falando, é um título aquisitivo originário. Ela vai criar uma matrícula nova, tá? Independente se o imóvel já tem uma matrícula, a gente faz o procedimento do uso capião, cria-se uma matrícula nova, começa o imóvel do zero, entendeu? Então é dali para frente. Mas, voltando um pouquinho da sua pergunta, acredito que a maior parte disso tudo é oriundo de coisa passada mesmo. Mas vamos ressaltar um negócio também, que a gente às vezes se prende muito ao contrato de gaveta. E pela Lei Geral dos Contratos, né, muito disposto no Código Civil, o contrato ele não precisa ser necessariamente formal, escrito, de gaveta, né? Quando você vai numa lanchonete aqui na esquina, por exemplo, vai comprar uma coxinha. Isso é um contrato, né? Você, olha, eu quero uma coxinha. Você paga, ele te dá uma coxinha, ali já está um contrato verbal. Uhum. É comum também a gente pegar situações onde o contrato é verbal, tá? Mas como que se prova? É por mera declaração?
Não é por mera declaração. Conversa do WhatsApp? Conversa pelo WhatsApp. Não, a pessoa vai comprovando, tem oitiva de testemunhas, né? A pessoa vai comprovando o lapso de tempo que ela está ali, agindo como dono, que ela já está, talvez, consignada no IPTU da municipalidade como contribuinte, enfim. E isso tudo a gente vai levando em conta também, o contrato, inclusive, verbal, a declaração da parte. Confirmado até pelas testemunhas de que realmente houve um contrato ali, entendeu? Uhum. Você, enquanto explicava, você falou duas coisas que eu sempre fiquei curioso. Primeiro é sobre área fantasma. Na verdade, sim, essa minha dúvida não é sobre áreas fantasmas. Mas, por exemplo, quando a gente pega o carro, põe na rodovia, vai viajar, né? E a gente ali tá com o carro naquela rodovia que tem área verde dos dois lados, né? E às vezes você vê que ali é uma área muito grande e a gente, lógico, imagina, fala assim, será que essa área tem algum proprietário, pessoa física ou até pessoa jurídica? Ou essa área do governo, né? Ou essa área de ninguém? Existe uma área que não é de ninguém? Não, toda área tem um dono. Não existe área sem dono, tá bom? Por exemplo, às vezes quando a gente está numa rodovia, a gente olha para o lado, assim, tem quase que uma floresta, uma mata fechada. Uhum. Aquilo provavelmente é uma área de preservação, talvez incluída numa área de preservação permanente de um parque nacional. Áreas, por exemplo, quando a gente está, vamos colocar a rodovia Presidente Dutra, né, que a gente olha para um lado, olha para o outro, aquele monte de pasto, né, aquilo às vezes tem dono, sim, são terceiros, né, existe sim uma faixa de domínio público, né, reservado a concessão, porque, por exemplo, a rodovia Presidente Dutra é uma concessão, o governo deu a concessão hoje para a CCR, Nova Dutra, né, e ela é responsável pela que é a rodovia. Existe uma faixa de domínio ali que é de responsabilidade, tá, da concessionária, mas é uma área de domínio público, né? Porque como o poder público concedeu, né, a licença daquilo lá, ele concedeu também o domínio, né? Houve o desdobramento daquela posse. Então, aquilo tudo ali é, sim, de certa forma, do governo. Uhum. Agora, as áreas ao lado, com certeza tudo aquilo tem dono, entendeu? A gente pensa mais em área fantasma, assim, quando a gente vê um lugar bem ermo mesmo, às vezes uma mata fechada, tá? Mas com certeza isso daí está incluído num mapeamento, né, geral, assim, de preservação, por exemplo. Entendi. Quem que será que tem mais áreas? O governo ou as pessoas? Com certeza são as pessoas. As pessoas, né? Pessoas. Se você for ver bem a disposição geográfica do Brasil, né, porque o governo não pode ser dono de tudo, né? Eu acho que tudo já foi. Por exemplo, quando a gente se faz um loteamento urbano, né, a lei de parcelamento do solo pede em torno de 30% para a área institucional. Ou seja, se a gente for, a grosso modo, pensar nisso, 70% é privado e 30% é público, entendeu? A não ser que, eu não sei, eu posso estar falando besteira aqui, mas pensando numa área como a Amazônia, que não tem, que é do governo, é uma área de preservação, o Parque Nacional do Itatiaia, enfim, que são áreas grandes, mas não acredito que isso num todo corresponda a mais de 50% daquilo que é privado. Entendeu? Com certeza, na hora. Outra coisa também que você foi falando a respeito de contrato de gaveta e tal, mas assim, existe também uma questão do pessoal confundir um pouco as coisas e toda vez que falar uso capião, o pessoal pensa em invasão, pensa que alguém está roubando outra pessoa e na verdade não tem nada disso, né? Não. Mas pensando assim, antes da gente entrar até nesse assunto da diferença entre uma invasão, por exemplo, e o uso capião, eu tenho, sei lá, uma família que tem lá o marido, a mulher e 2 filhos. E a família é somente essa, né? E essa família decide abandonar tudo que tem aqui no Brasil e ir para os Estados Unidos. E abandona, de fato, o lar deles. A casa fica parada, né? E alguém entra naquela casa, porque é uma casa abandonada, né? E começa a usar daquela casa, zela e cuida daquela casa, mas não fez ali um contato com aquela família que simplesmente abandonou tudo e não falou nada para ninguém.
Essa nova família que entrou ali dentro, está cuidando da casa, zelando pela casa, poderá no futuro fazer o uso capião dela? Sim, pode sim, tá? Desde que não haja uma ação reivindicatória dela, né? O mínimo que se pode ficar ali a justo título são 5 anos, mas a partir de 10 ela já pode pedir sem justo título. Porque, na verdade, a pessoa, ela teve o animus dominus, ela agiu como dono, ela entrou de forma mansa e pacífica. Porque quando a gente fala de invasão, né, eu tomei a sua terra, aí você já descaracteriza a possibilidade de uso capião, porque não foi mansa e pacífica, entendeu? Foi a força, a pessoa tomou a força. Agora, quando a pessoa, nesse exemplo que você deu, a pessoa agiu como dono, foi mansa e pacífica, não houve reivindicação do proprietário, né? Passou o tempo necessário previsto em lei, então a pessoa entra com o uso capião, né? E a possibilidade dela conseguir o deferimento disso aí é enorme, é muito grande, entendeu? Porque ficou um imóvel justamente abandonado e ela viu a oportunidade, acabou indo lá, viu a necessidade também e acabou ganhando os requisitos para esse pedido. Então, pode sim. Pode sim. Agora eu vou mudar um pouquinho o exemplo. Continua a mesma família, continua indo lá para os Estados Unidos, deixando a casa aqui. Porém, dessa vez o pai e a mãe lá um pouco mais cuidadoso pediu para que alguém conhecido ficasse na casa para que a casa não ficasse vazia. E essa pessoa que está cuidando da casa, ela mesma ali está com os recursos dela zelando pela casa. Não estão mandando dinheiro para cuidar. Ela só está ali morando de favor, em troca disso ela está cuidando e zelando da casa. Essa pessoa também pode fazer uso capião ou não? Olha, depende. Quem vai responder melhor isso daí é o juiz, entendeu? Porque você só vai para a área do cartório quando você tem... quando não há uma complexidade, há um juízo de valor tão a fundo como esse que você tá me falando, entendeu? Porque muito provavelmente quando essa pessoa for pedir uso capião, vai haver um pedido reivindicatório, vai ter uma reivindicação do proprietário, entendeu? Porque uma das etapas do uso capião é a publicação digital, né? É a oitiva dos confrontantes, a oitiva de testemunhas e provavelmente esse fato virá à tona. Olha, ele não está aí como dono não, ele foi colocado aí a pedido do próprio proprietário. E com essas informações, o tabelião até pode lavrar uma ata notarial com relação a isso, mas ele vai ter que remeter esses autos ao juízo, entendeu? Para que o juízo faça esse valor, né, esse juízo de valor e defina se ele vai ter direito ou não, entendeu? Entendi. Porque na verdade daí também seria como se fosse um comodatório, uma troca, né? Porque a pessoa deixou ela morar ali sem custo, por outro lado, Sim, né? Tá cuidando do imóvel, acho que não... E até o comodato é um contrato, a pessoa não entrou ali como... Ele não comprou, é um comodato, então assim, não é um título tão justo assim, entendeu? Para pedir o uso capião. Mas, analisando, quem vai fazer a análise desse valor mesmo, nesse caso que você me passou, é o juiz de direito. Então, o que ele entender, tá batido o martelo e bola para frente. Entendi. Então, o cartório, na verdade, é a última etapa. Antes, para desembaraçar toda essa história, é necessário que advogados entrem na história, passe por um juízo, que é um juiz de direito, e aí depois que tem lá, olha, vai ser assim, entra o cartório. Não, antigamente, tá? Você obrigatoriamente teria que levar esse procedimento ao juízo, ao Poder Judiciário direto, tá? Mas eram ações que demoravam 15, 20 anos, entendeu? Então era muito demorado, né? Às vezes a pessoa entrava com o pedido do capião, morria e não via o resultado. Até que em 2015, com a promulgação do novo Código de Processo Civil, houve a possibilidade de lavratura do uso capião extrajudicial, direto em cartório. Isso foi regulamentado pelo provimento 65 do CNJ, em 2017, e de lá para cá os cartórios já podem fazer direto, tá? Então são vias diferentes, são vias separadas, tá? O uso capião judicial, o final dele se leva ao cartório para registro, para que a gente abra a matrícula.
o final dos dois procedimentos é sempre o cartório. A diferença é só a forma e a entrada. A entrada da primeira, no caso judicial, é ao fórum, é direto do juiz de direito. Agora, quando não há conflito, quando o caso já está todo redondinho, entendeu? Tá tudo legal, vai direto no cartório, o cartório vai fazer, tá? E o resultado final já é a matrícula também, já é o registro. E hoje, só para efeito de comparação, enquanto no Poder Judiciário demorava-se 15, 20 anos, às vezes até, né? E eu nunca peguei nenhum uso capião registrando, vindo do Poder Judiciário para registrar no cartório, nunca peguei nenhum menos de 15 anos de ação, né? No cartório são 6 meses, mais ou menos, entendeu? A diferença é muito grande, é muito celery, né? É seguro e a celeridade é muito grande. Melhorou bastante, Melhorou. né? Então, assim, somente em casos que está tudo muito redondo. Quando o caso está muito embaraçoso, aí já fica um pouco mais difícil para o cartório. Porque aí vai ter que fazer juízo de valor. E o único que pode bater o martelo nisso aí é o juiz de direito. Não compete ao tabelião, ao oficial de registro, fazer esse juízo de valor. Tá, e talvez vai levar um tempão. Vai levar um tempão. Entendi. Então, quem vai fazer uso capião tem que fazer certo, né? Isso. Outra coisa aqui, Fabião, você comentou aí, o cartório vai abrir a matrícula. Eu tô pegando todas as coisinhas que você tá falando e já tô aproveitando e tirando as dúvidas. E você também falou lá atrás de uma área que não tem matrícula, né? A grosso modo, tá? Pô, essa área é minha e eu não tenho uma matrícula. Se você falou que abre matrícula, eu vou lá até você e falo assim, abre matrícula da minha área? É assim fácil que funciona? Não. Quando eu falo abrir matrícula, um pouquinho mais para trás eu falei aqui sobre ser um título aquisitivo originário. Isso significa que ali vai começar do zero. Independente se tem matrícula ou não, tá? Vamos supor que você tem um imóvel regular, com matrícula registrado ali no segundo cartório, bonitinho, e eu comprei de você através de contrato de compra e venda, tá? E por algum motivo eu não fiz escritura, né? E eu nunca mais vi o Hugo. Nunca mais vi, ninguém tem notícia dele, e já tem 10 anos que eu tô ali. Eu vou pedir uso capião de lá. Consegui uso capião. Ele não vai colocar embaixo o meu registro, ele vai abrir uma nova matrícula mesmo tendo uma matrícula já aberta, entendeu? Isso significa abrir a nova matrícula, entendeu? Eu não vou criar, por exemplo, da minha cabeça, vou abrir uma matrícula aqui, acabou, entendeu? Não tem nem competência para isso. Entendi. Então, e esses casos do cara lá, o fazendeiro, que não tem uma matrícula da terra dele, como é que ele faz? Olha, aí vai tudo de caso ao caso, né? A gente vai ter que analisar o porquê que ele não tem, entendeu? Como que ele adquiriu e de que forma que tá. É difícil responder assim, a grosso modo. Como que ele faz para abrir matrícula? Tudo vai depender do caso, né? Entendi. Bom, outro ponto que você também falou, você falou assim, se for 5 anos, justo título. Aí se for 10 anos, muda. Qual que é a diferença dos dois? Então, nesse caso, a gente está falando do uso capião mais ligado ao Código Civil, né? 5 anos é o período mínimo que se consegue o uso capião, tá? Então, é uma uso capião ordinária que a gente chama, né? Então, você apresenta o justo título, que é o contrato, né? Apresenta ali a comprovação de que ele está há pelo menos esse período no imóvel, que é que ele teve boa fé, que foi uma posse mansa e pacífica, entendeu? Mas às vezes, justamente por perder um pouco esse contrato, às vezes guardou na gaveta e não sabe qual gaveta que tá e nunca mais achou, chega no prazo de 10 anos, você pode pedir uma extraordinária, entendeu? Que aí você não precisa apresentar o justo título. Você não precisa apresentar o título que você adquiriu, apesar de que você tem que comprovar o tempo que você está lá e que foi uma aquisição mansa e pacífica, entendeu? Não é fácil você comprovar num caso sem justo título. Tem gente que já tentou me apresentar foto. Olha, eu acho que até falei isso da outra vez que eu vim aqui, foi uma moça lá e tá ela e o filho dela pequeno,
na frente da casa. Agora ela levou uma outra foto no mesmo lugar, ela e o filho dela grandão. Falei, olha, isso aqui prova que eu tô lá há bastante tempo. Vou fazer isso nas casas de condomínio que eu vejo lá. Vou tirar uma selfie hoje, daqui 10 anos eu volto Pois lá e tiro é. outra selfie. Aí eu olhei e falei, nossa, mas essa criança tá bem diferente até. Como é que eu falei, senhora, não tem como eu atestar isso daí. Aí tem que me trazer mais elementos para que eu possa ver realmente, olha, tá ali, a posse foi mansa, pacífica, de boa fé, e ela tá ali tranquila, agindo como dono há mais de 10 anos, entendeu? Aí você pode até dispensar o justo título, mas você tem que fazer as mesmas comprovações da uso capião ordinária. Entendi. Nossa, vai ter que se virar pra... Ah, testemunha não serve? Em alguns casos serve, entendeu? Em alguns casos serve. Existem testemunhos que são, por exemplo, até... comprei do pai... E quem comprova, quem é testemunha dela são até os filhos desse rapaz, entendeu? Que já faleceu, por exemplo, e ele mesmo não tinha registro de lá. Então são testemunhas fortes, né? Isso vale muito para o tabelionato. Mais para o oficial de registro que vai analisar aquilo lá, porque no tabelionato, na parte de notas, ele vai fazer a ata, né? De forma isenta, imparcial. Ele vai colocar tudo ali, o que ele percebeu, suas percepções e análise jurídica, ele vai colocar dentro da ata notarial sem fazer juízo de valor. E essa ata vai ser levada a registro, entendeu? Para que o oficial do registro dê sua decisão sobre dar o uso capião ou não. Se ainda assim der uma negativa, junta-se todos esses documentos e manda para o Poder Judiciário, para o juiz decidir, reanalisar. Entendeu? Mas se já tiver o deferimento dali mesmo no oficial de registro, já abre a matrícula e o uso capião está feito. Entendeu? Boa, boa. O uso capião ele pode ser feito por pessoa física, né? Procurando direto o cartório, como você falou. E ele pode ser feito por pessoa jurídica? Pode. Pode. Através de seus representantes. Não tem problema não muda em nada. Não muda em nada. Tá. Bom, vamos falar um pouquinho agora aqui. Você falou do tempo, né? Que são 5 anos e tal. E antes a gente escutava falar assim, o uso capião demora muito. Mas então ele demora muito porque era por aquele processo do juiz de direito que você falou. Exatamente, pelo judiciário. Então hoje não é tão demorado assim. Não. Basta procurar o cartório mais próximo, né? Fazer a solicitação, apresentar os documentos, vai ter que ter instrução de advogado, isso é obrigatório, tá? É assistência exclusiva de advogado. E o advogado vai te ajudar, vai auxiliar, vai fazer essa assistência para que você leve ao cartório, peça o uso capião por lá, entendeu? E é muito mais rápido e muito mais vantajoso, né? Porque em alguns casos, por exemplo, a pessoa já está tendo uma certa idade, recorre ao Poder Judiciário e infelizmente não vê o resultado que gostaria, entendeu? Porque acaba falecendo. Então, é muita vantagem já procurar direto o cartório. E por que muita gente fala, então, Fabião, que o uso capião está relacionado lá com o MST, com as invasões, roubou o terreno, né, roubou a casa? Por que tem gente que pensa assim? Olha, quem pensa assim tá um pouco equivocado, porque essa parte do MST, em especial, ele tá ligado muito à reforma agrária e nada tem a ver com o uso capião. O Movimento Sem Terra, quando acaba se fazendo a posse de uma área, né, nos termos do que a reforma agrária exige, ele não vai ter o título de uso capião para lá. Ele vai ter uma desapropriação que essa área vai para o INCRA. Ela não vai para os titulares ali, entendeu? Vai para o INCRA e o INCRA, através de uma já de posse daquela área, ele vai regulamentar o uso daquela terra para o movimento, entendeu? Agora, de nada tem a ver. Eles não vão ter a propriedade através de uma matrícula, de forma física, assim, né? Para eles daquela terra que eles estão de posse, né? Nos termos da reforma agrária. Então é bem diferente, né? Você fazer o uso capião por algum motivo justo, né? Do que você invadir uma terra ali, já de caso pensado. Sim, inclusive até o procedimento são diferentes, né? Um é uso capião, outro é desapropriação, entendeu? Quem vai dar desapropriação? Isso tudo vai ser discutido na vara federal,
entendeu? Porque o INCRA é uma autarquia federal, isso tem que ir para a Justiça Federal. Então, quem vai definir a desapropriação dali é o juiz de direito. Isso nunca vai para o cartório, tá? Um procedimento desse jamais vai para o cartório. E eu não tenho nem conhecimento técnico, assim, de me aprofundar muito nesse assunto, por conta de competência mesmo, né? Isso vai para uma outra esfera. Tem pessoa que faz o uso capião já de caso pensado? Por exemplo, minha mãe tem um imóvel e ela vai vender o imóvel para mim. E aí eu não vou fazer todo o processo de escritura, né, e registro lá em matrícula e tal. Eu vou fazer um contrato de compra e venda ali com a minha mãe. E vou esperar esses 5 anos para eu entrar como uso capião do imóvel que eu adquiri da minha mãe. Tem gente que faz isso? Pode até pode ser que exista pessoas que fazem isso de caso pensado. Mas, como eu falei anteriormente, quando chegar no cartório, ao analisar os documentos, se der para aplicar um outro instituto jurídico, como uma compra e venda e tal, eu tenho que aplicar, eu não posso aplicar uso capião, entendeu? Porque há uma série de consequências jurídicas que acabam incidindo num caso como esse, como, por exemplo, o pagamento de imposto. Você na compra e venda, você recolhe ITBI. Então, a municipalidade acaba arrecadando fundos com aquela transferência. No uso capião não existe isso. Você não paga, não tem pagamento de ITBI, entendeu? Vamos supor, meu pai e minha mãe faleceram, no fiz inventário e fiquei com a casa, vou pedir uso capião. Não, você tem que fazer inventário, você tem que recolher imposto para o Estado, entendeu? Então, o uso capião não é uma forma de burlar procedimentos, é uma forma de regularizar dentro das possibilidades, a gente pode usar ou não, tá? Então, chegou lá, já de caso pensado, eu sou um espertalhão. Falei, quero uso capião. Não vai fazer não, você vai fazer porque compra e venda. Então o uso capião, ele tá lá embaixo dentro de uma ordem. Isso, exatamente. Do que tem que ser feito, né? Legal. E aí, se eu tenho lá o meu contratinho de compra e venda, tô com a minha terra, tá tudo certo, quero o uso capião e eu pago o IPTU. Isso quer dizer que eu vou conseguir? Olha, o pagamento de IPTU, às vezes até um locatário paga o IPTU, tá? Tudo vai depender da forma que está no contrato, entendeu? Por exemplo, eu tenho um imóvel, aluguei para o Hugo. Falei, Hugo, a partir de agora o IPTU também é a teu cargo, tá? O fato de você pagar não significa que você age como dono. O que vai definir se você age como dono é a forma como você está no imóvel, a forma como você adquiriu esse imóvel, tá? Da forma como você possui o imóvel. Então, não só esse fato de pagar, não, isso aí não é o suficiente, não, Hugo. Entendi. Entendeu? Entendi. Se chegasse para mim lá, ia receber uma negativa. E se chegasse para mim lá, chega muito para você o uso capião? Chega, cara. Chega. Chega. O cartório onde eu trabalho foi o 5º no estado que mais fez uso capião. Sério? Mas assim, o mais fez é quantos, mais ou menos? Dá para falar um número? Olha, é porque foi por período, né? Mas só no ano de 2021 foram 13 ao total. Entendeu? 13. Mas isso não significa que seja muito pouco, porque isso é relativamente recente. Tem cartório que nem tá fazendo, para você ter noção. Entendeu? Entendi. Tem cartório que não faz. Agora, existe um registrador no Paraná. Ele, eu acho que até daqui de São Paulo. O nome dele é Dr. Francisco Nobre. Ele é referência nacional em uso capião. Ele foi o pioneiro. Eu já fui foram 2 vezes que eu fui em uma espécie de workshop que ele deu, uma palestra, né? E basicamente a gente só, lá na nossa serventia, a gente só conseguiu adequar mesmo para a gente poder fazer depois que a gente teve bastante contato com ele, que deu segurança para a gente, entendeu? Porque às vezes bastante gente ainda se sente inseguro, né? Porque o oficial de registro tem um poder meio que decisório entre dar ou não o uso capião, e às vezes fica um pouco temerário de haver uma reivindicação futura. Então, fazer até uma menção honrosa a esse professor, Dr. Francisco Nobre.
que ele realmente foi um divisor de águas para a categoria na matéria de uso capião. Ah, então ele ensinou vocês a analisar as situações, a avaliar as situações Sim, e dar exatamente. segurança para que vocês falassem, não, pode fazer uso capião que tá tudo certo, que Sim, não vai dar problema exatamente. futuro. Exatamente. E é legal isso, né? Porque assim, ao mesmo tempo que a gente que tá fora dos cartórios acha que todo mundo tá lá padronizadinho, na verdade não, então, né? Não tá, entendeu? Então, às vezes, não é incomum, às vezes, procurar um cartório ou outro e, às vezes, falar, olha, nós não estamos fazendo ainda, mas é uma recomendação que eu faço até para a classe, para que a gente passe a fazer, sim, né? Isso já é muito consolidado, já é muito seguro, tá? O CNJ, o provimento de regulamentação disso é do CNJ, né? O provimento 65, ele é muito completo, né, o Código de Processo Civil também, ele, desde 2015, ele trata desse assunto com muita leveza, muita tranquilidade. Então, é só executar, entendeu? Mas eu até entendo outros colegas, às vezes, que ficam um pouco amedrontados com o procedimento, por ser algo relativamente novo. Mas depois que a gente vai fazendo, vai pegando segurança, vai fluindo bem. Boa. Vamos falar um pouquinho do custo, tá? Quando você vai fazer uma compra de um imóvel da maneira tradicional, com escritura e tal, você tem, até a gente falou naquele outro podcast, vários itenzinhos que até o cartório deixa muito claro isso lá, várias linhazinhas que você vai somando e vai compondo o preço ali da escritura, Sim. né? Desde o ITBI e tal, aquela coisa toda, certo? No uso capião, você tem essas linhas também que você tem que pagar Tem. ou não? Qualquer ato no cartório vai ter essas linhas, tá? Uhum. Essas linhas, elas não são exclusivas de ato X ou Y, tá? Esses que a gente chama de fundos legais, né? Então, você vai no cartório, vai fazer uma autenticação, vai ter essas linhas no recibo, entendeu? Você vai fazer uma escritura? Tem. Vai fazer uso capião? Também tem, entendeu? Existem casos que, no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, acredito que aqui em São Paulo também tenha, no caso de primeira aquisição imobiliária, quando o imóvel já está regular, que vem naquela Caixa Econômica Federal. Antigamente tinha o Minha Casa Minha Vida, que agora é a Casa Verde e Amarela, onde há um desconto, tanto no cartório, e os fundos legais são zerados, entendeu? Então, alguns atos, essas linhas não vêm, entendeu? Até vem, mas vem zerada. Mas qualquer ato que você vai fazer no cartório vai ter aquelas linhas lá, infelizmente, né? Ou felizmente, depende. Se você é do cartório, do município, você fica... Não, mas a nossa linha, se tiver 10 linhas lá, uma só é do cartório, viu? As outras 9 é do Estado. Do Estado, né? É do Estado e do município. Quando você fala Estado, engloba também o município, sim. né? Mas assim, dessas linhas, vamos fazer uma comparação boba. O mesmo imóvel, as mesmas condições, tudo certinho. Método tradicional, uso capião, fica o mesmo preço? Vai depender do valor do imóvel. Tá? Tudo vai depender do valor declarado ali no procedimento, tá? Se há uma avaliação de mercado, se há valor venal. Isso tudo é pelo valor, entendeu? Então não tem como a gente ter um parâmetro. Olha, é equiparado. Agora, as mesmas faixas, no caso vou falar do Rio de Janeiro, que é onde a gente atua, tá? As mesmas faixas de valor que se aplicam para compra e venda, para doação, aplica-se também para uso capião, tá? Ou seja, se o imóvel custa R$100 mil e eu fiz uma escritura de compra e venda e fiz uso capião, vai ser o mesmo preço os dois, entendeu? Agora, como que a gente vai definir esse valor aqui de um imóvel que não está avaliado, não tem nem valor venal, a gente nem tem como colocar uma previsão de custo, porque a variável dessa tabela é muito grande. Não, era justamente essa dúvida que eu tinha. 2 imóveis de R$100 mil, uso capião e escritura convencional. Mesmo valor. A diferença é que o uso capião não tem pagamento de TBI, né? Tá. E nem o pagamento do imóvel, né? Porque às vezes a pessoa comprou lá atrás e pagou mais barato, né? Exatamente, entendeu? Até houve o pagamento.
tá? Ou então se a pessoa adquirir através de um contrato particular de doação, por exemplo, não houve pagamento, entendeu? Mas a gente sempre tem que ficar atento. A gente sempre, ainda que tenha uso capião, ainda que pese a gente aceitar o procedimento, como o meu cartório, ele é tanto tabelionato de notas como oficial de registro, então eu lavro a ata e eu registro a ata, entendeu? A gente informa a Fazenda Municipal e a Fazenda Estadual, tá? Porque a gente ainda forma a cadeia contratual. Porque se eles entenderem que deveria ter sido pago o imposto lá atrás, ele cobra da pessoa, entendeu? Não vou ser eu que vou fazer a cobrança daquilo. Não vou fazer exigência que me apresente o pagamento desses impostos de transmissão. Agora, se a Fazenda entender, olha, o cara conseguiu usar o capião, mas ele me apresentou a cadeia de contrato aqui, eu vou cobrar ITBI de cada contrato aqui. A Fazenda pode fundamentar o pedido e lançar, né, a dívida. Então, a gente, mesmo assim, a gente informa, entendeu? Nunca aconteceu de cobrar, não. Mas a gente, para desencargo, a gente manda. Eu posso vender um imóvel por R$1? Você pode vender o imóvel pelo valor que você quiser, em tese, né? Mas você nunca vai... Até o STF agora julgou, não tem muito tempo, acerca da aceitação do município pelo valor que você achar conveniente, né? Eu quero vender meu imóvel por R$1. Você pode, mas você vai pagar os impostos em cima do maior valor, ou seja, o valor venal, do valor avaliado, enfim, entendeu? Mas em tese você pode. Agora a pessoa que comprar pode parecer um negoção para ela, mas aquilo, se ela um dia for vender, vai ser um baque muito grande, porque ela vai ter que vender pelo valor real. Ou ela vende por R$1 também, ou ela vende por R$1 também, ou ela não vende, porque ela vai pagar imposto de renda em cima do lucro imobiliário. Ou seja, se ela vender por 300 mil, ela vai pagar imposto de lucro imobiliário 27.000% em cima de R$299 mil. Entendeu? Então talvez nem compense muito. Ou ela vende por R$1, ou ela não vende nunca mais. Entendi. Então, para a pessoa que está comprando o imóvel de quem comprou por R$1, não é interessante. Não é interessante, não. Eu não compraria o imóvel por R$1, a não ser se eu fosse morar nele a vida inteira. Aí eu compraria. Eu compraria, colocaria de aluguel. Juntaria dinheiro para depois vender e pagar o lucro imobiliário. Com certeza, com certeza. Ou não, deixa lá até morrer pagando aluguel. Esse é o imóvel de aluguel. Se bem que, se eu tiver R$10, eu compro 10 imóveis, acaba valendo bastante a pena, né? Claro que vale. Oxe, lá. Que investimento que dá isso? Com certeza. Se tiver uns pão de R$1 lá, eu compro lá no Rio. Não tem problema ser no Rio, não. O Rio é muito bom, lá é legal. Fábio, tem mais alguma dúvida que o pessoal costuma ter a respeito de uso capião, ou a gente resolveu todas aqui? Olha, nunca vai se esgotar. Nunca vai se esgotar, porque às vezes eu acho que eu não sou nenhum expert no assunto, tá? Já vou logo adiantando, né? Eu sou muito grato ao professor Francisco Nobre, a minha tabeliã também lá, a Silvia. Tem um registrador no Rio também, que é o Alex Mendonça, são grandes professores para mim, né? Eles que me ensinam o que eu tô falando aqui. Eu tô sendo basicamente porta-voz deles aqui, porque a gente não aprende nada sozinho, né? Mas às vezes a gente acha que, olha, esgotou a possibilidade de dúvidas, assim. Sempre vem uma coisa nova, entendeu? Então, assim, na minha cabeça agora não tenho como dizer, assim, olha, tem mais coisa. Porque amanhã pode chegar e ter uma outra completamente diferente. Eu falei, nossa, como é que resolve isso? Aí eu vou nos meus gurus, falo, olha, tem um caso aqui assim, como é que a gente vai fazer? Entendeu? Mas, basicamente... É isso, né? O uso capião. E é bom para desmistificar, Hugo. Falar sobre esse assunto é muito positivo, porque as pessoas, às vezes a gente oferece esse serviço no cartório, quando a gente verifica que a pessoa de qualquer jeito quer fazer escritura e olha, não tem jeito, vai para o uso capião. E a pessoa opta, não quero, porque a pessoa se sente constrangida, né, do povo pensar que ela tomou aquilo de alguém porque ela invadiu. Não, ela tem que ficar tranquila. Então, o uso capião, ele tem que ser desmistificado tanto na base cartorial como na população, entendeu?
para que se tenham segurança também impedir o uso capião, né? Solicitar. Olha, eu vou pedir. Ele vai regularizar meu imóvel e vai ser muito bom. Com certeza. Entendeu? Para quem faz é muito bom, porque é uma maneira a mais de regularizar o imóvel, né? E para o cartório é uma maneira a mais de vender um serviço. Sim, de arrecadar, né? Para o Estado é excelente. E para a população, mais do que isso, a gente tira serviço, não é que tira o serviço, mas a gente dá um ar a mais para o judiciário. A gente desjudicializa algumas questões, porque hoje o judiciário ele tem muita demanda, falta pessoal, porque pessoal é caro, né? O Estado ele tem que se enxugar, tá certo? Então, às vezes a gente tem pouco pessoal, muita demanda e não se consegue, né, dar vazão nas coisas. Às vezes o uso capião, por exemplo, nesse caso, no judiciário, não se demora 15 anos, 20 anos de propósito, entendeu? É porque não tem condição, não é por incompetência, não é por ineficiência. É porque é humanamente impossível você andar com todos os processos, sendo que alguns ainda têm prioridade, né? Tem que andar mais rápido. E aqueles que não são vão ficando um pouquinho mais de lado, entendeu? Então, o cartório tem ganhado espaço nos últimos anos na questão da desjudicialização, entendeu? Então, isso é muito importante, né? Até para a população mesmo. O cartório, ele é um órgão hoje que contribui muito para a saúde jurídica da população. Acho que tem uma coisa que você não sabe pra gente encerrar. Quem grava podcast comigo por mais de 2 horas pode fazer uso capião. Ah, é? Aí toda vez que a gente falar de algum assunto técnico dessa área de imóveis, a pessoa tem que estar aqui, participando. Ah, é? Então, vamos lá. Eu achei que ia me permitir fazer uso capião de alguma coisa, eu já tava vendo essa televisão, essa mesa, falei, esse microfone é bom com esse fone, acho que eu vou levar. Aí você tem que fazer o uso Murilão. Cara, foi super legal, acho que foi um assunto super bacana, acho que é importante a gente realmente tirar esse preconceito que tem sobre o uso capião. E está cada vez mais divulgando, fomentando esse conhecimento desse assunto, que para muita gente ainda está atrelado àquela questão da invasão, do roubo, como você falou, e que não tem nada a ver, né? Que o cartório já faz isso de maneira coerente e a gente consegue lá regularizar um imóvel, né? Sim, com certeza. Bacaníssimo. Fabião, como que eu te encontro nas redes sociais? Olha, o meu perfil é privado no Instagram, tá? É Fonseca_F Silva. Acertou, tá? Eu marquei aqui. Mas tendo alguma dúvida, alguma coisa, pode entrar em contato comigo ou contigo aí, que se a gente souber, a gente vai dar um encaminhamento. Mas obrigado pela oportunidade da gente poder conversar aqui, da gente poder esclarecer e contribuir um pouco mais aí para o conhecimento geral. Muito bacana. Se alguém tiver um imóvel de R$1, né? Avisa a gente. Não, aí pode me adicionar, pode me chamar no direct, um monte de coisa. Ó, se a pessoa tiver 50 imóveis de R$1, eu vou comprar 50, porque eu acho que é o que eu tenho na carteira aqui agora. Então eu vou comprar um 100, então, porque acho que eu tenho que botar uma gasolina hoje, eu vou comprar imóvel. Não, E é até engraçado, né, você falando de R$1, assim, rapidinho, quando você entra lá no LX da vida, né, tem gente que coloca lá uma casona e põe R$1, né? Olha, isso é um perigo. Isso é um perigo. Você se lembra, já indo pro ramo da advocacia, não advogo mais, mas indo pro ramo da advocacia, antigamente tinha uma... salvo engano, foi as Casas Bahia, né? Quer pagar quanto? Aquele negócio. Um advogado fez uma mega compra. E falou, olha, se eu quero pagar quanto, eu quero pagar 1 centavo. Eu não lembro qual a ordem de pagamento. Aí as Casas Bahia não aceitou. Ele entrou na justiça e ganhou. Tá? Aquilo que foi anunciado, você tem que vender por aquilo. Então, às vezes está lá. Vendo o carro, não sei o quê, porque a pessoa só quer mandar o valor no privado, né? E tá lá, R$1. Se alguém brigar por aquilo lá, a pessoa tem que vender por R$1. Entendeu? Então, muito cuidado com esses anúncios, viu? Coloca o valor lá para não dar problema, porque aquilo ali já é um pré-contrato,
tá? Pela teoria geral dos contratos, aquilo já é um pré-contrato. Esse anúncio já é um pré-contrato. Nossa. Então, você lembra uma frasezinha, não, uma passagemzinha em latim que eu falei da outra vez? Eu não gosto de ficar falando latim igual esses juristas, não, tá? Até porque eu nem sou nada disso, tá? Mas existe uma coisa que chama pactus sunt servanda, tá? Aquilo que é contratado deve ser cumprido, tá? Então, se tá daquele jeito lá, eu acho que, pelo jeito que você tá me olhando, você vai fazer um filtro no OLX de casas de R$1, entendeu? Então... Vamos entrar junto nessa. Olha, agora é 4h15, acho que até 5 horas nós compramos umas 5. a gente vai estar rico até 5 horas já. Mas eu ia falar assim, beleza, né? O cara anunciou, mas lógico que se você, no primeiro contato com ele vai falar que o valor não é aquele. Sim, exatamente. Aí ele vai ter também uma prova em favor dele. Aí vai virar uma briga, na verdade. Assim, lógico que a gente fala tudo na teoria. Chega na prática, pode ser que seja diferente, a pessoa muda o anúncio, retira o anúncio. Se a pessoa quiser brigar na justiça, a justiça talvez não vai aceitar, entendeu? Então, assim... Eu tô falando tudo na teoria. Na teoria tudo é muito bonito, né? Se fosse assim, nossa, a gente estaria vivendo no reino da Dinamarca, né? Mas não é assim que funciona. Então, mas ainda assim tem que se tomar cuidado com esse tipo de anúncio, viu? Porque eu, tendo conhecimento de causa, eu não pago pra ver, não. Eu sempre, se eu for anunciar alguma coisa, eu vou anunciar pelo valor real. Entendeu? Eu vou transmitir pelo valor real, eu não faço... aquele valor pequenininho de R$1, não. Até porque nunca fez sentido isso pra mim. Você coloca por R$1, aí você vai ficar atraindo um monte de pessoa pra perguntar o valor no seu privado. Sim. Você vai informar o valor, às vezes a pessoa nem se interessa por aquele valor. Nem e faz você só sentido perdeu isso. o tempo de ficar respondendo as pessoas. É muito mais fácil você colocar logo o valor, né? E a pessoa vê lá se faz sentido pra você ou não. Sim. Né? Enfim, o LX. Bom, para quem quiser procurar o Professor das Obras nas redes sociais, no Instagram, @Professor das Obras, no YouTube, Professor das Obras Podcast, e também tem um canal de cortes, que é Cortes do Professor das Obras. E tem corte lá do Fábio, lá, do podcast que a gente gravou aqui sobre documentações de imóveis. A gente explicou o que é escritura, o que é averbação, o que é uma matrícula, como é que faz o registro, contrato de compra e venda. Tá super legal, tem vários cortes bacanas lá. Se você tem dúvida a respeito disso, procura lá e você vai gostar. Deixa o like, se inscreve no canal, curta a gente lá, Professor das Obras, sempre trazendo informações diversas da construção civil. E se você tem algum tema que você queria que a gente falasse aqui, por exemplo, com o Fábio, que manja tudo aí de cartório, essas questões de documentações e tal, sugere pra gente e a gente pode fazer o tema que você tá sugerindo. Beleza, Fabião? Muito obrigado, Dudu, pela oportunidade novamente, tá? Um prazer estar aqui. Precisando de mim, você tem meu contato, só me chamar. É só pagar a passagem que ele vem do Rio de Janeiro pra cá. Isso é mole pra nós. É isso aí, pessoal. Ficamos com mais este podcast do Professor das Obras. Um grande abraço e uso capião pra vocês e tchau!